Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física e serei o seu professor de Física. Continuando a nossa série das leis de Kepler, vamos fechar aqui a terceira lei de Kepler. E até o momento, as duas leis, que deveria também se chamar as leis de Tycho-Brahe, estava tudo ok. Melhor dizendo, a mil maravilhas. Mas Tycho-Brahe morre. E como ele morre, ninguém sabe. Mas o interessante é que tudo caminhava para grandes descobertas. E de repente, esse cara morre e ficando somente Kepler com o mérito. E depois de um bom tempo após a morte de Tycho Brahe, ou seja, em torno de 9 a 10 anos, o Kepler conseguiu desenvolver a última lei de Kepler. Ou seja, é o trabalho da sua vida. E esse trabalho da terceira lei de Kepler, e não desmerecendo a primeira e a segunda lei, ela foi uma coisa formidável, pessoal, da qual é a lei dos períodos. Meus queridos, vocês perceberam que até o momento nós não utilizamos muita matemática. Apesar que na segunda lei nós falamos sobre velocidade e área. Mas na terceira lei já é um pouco mais refinado, detalhado. Vejam bem, imagina o trabalho que Kepler teve para determinar o período dos planetas, ou período do planeta. Com certeza, isso exigiu muito de seus conhecimentos matemáticos. Vamos entender isso no pensamento de Kepler? Então, vem comigo. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Kepler pegou o tempo que o planeta gasta para dar uma volta e elevou ele ao quadrado. Depois, ele pegou o raio médio, que é o raio pequeno, que está próximo ao periélio, e elevou ele ao cubo. E fez isso, pessoal, para todos os planetas aqui, ó. Mercúrio, Terra, Vênus e etc. Pegou o tempo de cada um e elevou ao quadrado e o seu raio ao cubo, e todos eles deu o mesmo valor de 4 vezes 10 a 20. Olha que bacana. Mas vamos entender isso melhor. Vejam bem, o que eu quero que vocês entendam aqui é que o período ao quadrado pelo raio ao cubo, ele dá uma constante. Constante essa que é esse valor. Não importa em que planeta que ele esteja, que a distância que ele esteja em relação ao Sol, sempre vai dar o mesmo valor. Mas vem aqui, vamos entender melhor. Vejam bem. A terceira lei de Kepler, que também é conhecida como a lei dos períodos, quando você tem um planeta que está orbitando o Sol, nós sabemos que esse movimento que esse planeta possui é um período, não é isso? Ou seja, o período corresponde ao tempo necessário que ele dá uma volta em torno do Sol. Nós chamamos de movimento de translação. E no caso da Terra, um ano, e como é sabido, um ano terrestre corresponde a 365 dias e 6 horas, não é isso? Agora vejam bem, vamos supor que o planeta Terra ele tem um raio aqui, ó, raio de órbita, que nós vamos chamar de R1. E se tivermos um planeta mais distante, este planeta aqui, no caso eu vou colocar o planeta Marte, e ele tem também uma certa distância, né, da sua trajetória ao Sol, que nós vamos representar por R2, ou seja, o raio da Terra e o raio de Marte. Então é um fato que ele vai demorar um tempo diferente para dar uma volta em torno do Sol em relação ao planeta Terra. Kepler percebeu que quanto mais distante estiver do Sol, maior é o tempo que o planeta vai gastar para dar uma volta em torno dele. Portanto, por esse motivo, Kepler buscou uma relação matemática para esses dois carinhas. Kepler concluiu que
o meu período ao quadrado é diretamente proporcional ao seu raio ao cubo. Então, de acordo com a terceira lei de Kepler, o período ao quadrado é diretamente proporcional ao seu raio ao cubo. Aí vem a pergunta que sempre os estudantes fazem. Márcio, mas por quê? E como Kepler se chegou a isso? Meus queridos, em seus estudos, Kepler não tinha interesse de entender como se chegava a esse resultado. Ele apenas descobriu que o resultado era esse. Melhor dizendo, ele não se preocupava com as leis da física de sua época. Para se chegar a este resultado, ele apenas observou e pegou as medições e falou que esta é a relação e pronto. Estranho, né? Então nós podemos concluir que os quadrados dos períodos de translação dos planetas em torno do Sol são proporcionais aos cubos dos raios médios de sua órbita. Vejam bem, pessoal, olhando essa nossa animação, onde nós temos os valores do período 1, do raio 1, o período 2 e o raio 2, nós podemos dizer que o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é uma constante. Lembra que eu iniciei nossa aula, onde eu falei que Kepler tinha pegado período de Mercúrio, de Vênus, Terra, Marte e etc. E dividindo pelo raio a sua distância elevado ao cubo e o período ao quadrado, é um fato, eles davam o mesmo valor. Sendo assim, pessoal, nós podemos então fazer uma relação para esses dois carinhas aqui, que o período aqui, que eu vou chamar de período 1 da Terra elevado ao quadrado, dividido pelo raio 1, que é o da Terra aqui, ao cubo, isso é igual ao período 2 ao quadrado dividido pelo raio ao cubo ao quadrado. Bem simples assim. Meus queridos, vocês às vezes ainda estejam com aquela dúvida, se questionando. Mas, Márcio, os planetas não têm uma órbita elíptica de acordo com a primeira lei de Kepler? Então, como que eu posso chegar a essa conclusão dos períodos ao quadrado pelo raio ao cubo seja uma constante? Engraçado, né, meu jovem? Mas te falo, meu querido, vale a pena te lembrar que a elipse também tem um raio médio. Sendo assim, use o raio médio da elipse, que vai funcionar super bem para essa situação. Meus jovens, depois das leis de Kepler, aparece o nosso ilustre, amigo Isaac Newton. E com certeza, ao estudar essas leis de Kepler, como você mesmo, provavelmente ele ficou com muita dúvida a respeito dessas leis. Com certeza, foi um dos motivos a mais, ou seja, o combustível para que ele possa buscar a entender como rege o nosso universo. E depois de muitos estudos, Newton consegue demonstrar esta lei de Kepler, ou melhor dizendo, a terceira lei de Kepler, para se chegar à sua lei da gravitação universal. Ele prova que Kepler estava correto, mas isso será para a nossa próxima aula. No mais é isso, meu muito obrigado pela sua paciência e até a nossa próxima aula. Um grande abraço e fique com Deus.